Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Se eu pudesse utilizar uma única palavra para descrever o ambiente político atual em Portugal, seria a palavra paradoxo. É porque, para mim, parece paradoxal que um governo de maioria absoluta não chegue ao final do seu mandato. Parece paradoxal que o Presidente aceite a demissão do Primeiro-Ministro com a consequente queda do governo, mas não publique em Diário da República e, de alguma forma, deixe tudo na mesma. Também me parece paradoxal que o Congresso do maior partido da oposição apenas tenha uma pequena referência àquilo que são investigações, corrupção, conflitos de interesses, lobbies, abuso de poder, enriquecimento ilícito, numa referência que eu poderia chamar de minimalista. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados. Porque se você estiver atento àquilo que acontece em Portugal, você tem que estar inconformado. Porque então olhemos, por exemplo, para este Congresso que terminou do maior partido da oposição. Parece-me um paradoxo que o PSD fale como se não tivesse responsabilidade nenhuma no estado do nosso país. Parece-me também paradoxal que no Congresso do PSD Cavaco Silva seja entronizado e todos nós nos esqueçamos que ele referiu que o BES, o Banco Espírito Santo, estava de boa saúde 13 dias antes da queda do BES, com tudo aquilo que significou para si e para mim enquanto contribuintes portugueses. E isto é mais um dos nossos paradoxos. E sabe uma coisa? Os paradoxos não terminam só em Portugal. É que olhando para nível internacional, parece-me também um paradoxo que, apesar de todas as sanções internacionais contra a Rússia, a economia russa esteja de boa saúde. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa, que é o pontapé de saída para mais uma semana de conversas. É nosso convidado de hoje, o Alexandre Guerreiro. Boa noite, Alexandre. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Vamos então analisar, no fundo é um momento político, mas à luz daquilo que foi o Congresso este fim de semana do PSD. Eu menciono aqui, de facto, aparição, e é quase a palavra correta, de Aníbal Cavaco Silva no Congresso, mas onde não estiveram muitos outros antigos presidentes do partido. Não estiveram muitos outros antigos presidentes e não só, e outros quadros do partido, por exemplo, Pedro Passos Coelho, onde estava ele, que, a meu ver, deveria ser uma figura que deveria estar presente por várias razões. Desde logo, porque tem à frente do partido Luís Montenegro, que, como todos sabemos, era o braço direito e um delfim de Passos Coelho no Parlamento durante aquela época crítica que todos nós nos recordamos ainda. E depois, pela própria dívida que tem ainda para com o país de dar a cara perante a herança e perante o legado que acabou por deixar a todos nós e que ainda hoje, apesar dos 8 anos de Partido Socialista, ainda continuamos a ter os efeitos disso, quer na confiança que foi dada posteriormente ao Partido Socialista para poder governar ou desgovernar, como nos quisermos chamar,
durante estes últimos 8 anos, quer até por outro conjunto de efeitos que ainda hoje se continuam a verificar, nomeadamente a nível da imigração de quadros, de profissionais qualificados, etc. O que me intriga verdadeiramente é que, João, eu fui ver o conjunto de pessoas que discursaram neste Congresso do Partido Social Democrata e é embaraçoso constatar que eu vejo como grandes nomes sonantes do partido Hugo Filipe Soares, Margarida Balseiro Lopes, vejo um conjunto de outras personalidades, Carlos Moedas, ou seja, eu vejo personalidades que noutros tempos nem sequer seriam quadros de segunda ou de terceira linha, seriam quadros que seriam tecnocratas, assessores do partido e pouco mais do que isso, ou seja, estes são os pratos fortes que o partido tem para apresentar ao país, liderados por alguém que está há 30 anos na política e que o melhor que conseguiu almejar algum dia foi ser Presidente da Assembleia Municipal. Quer dizer, este é o produto que o PSD tem para conseguir vencer e derrotar um Partido Socialista que, como se viu, cada intervenção de cada candidato, quer por parte também de Carneiro, quer também por parte do Pedro Nuno Santos, as intervenções que nós vimos de cada um deles, a espaços, conseguiam completamente abafar tudo aquilo que se estava a passar no Congresso do PSD. Depois tivemos ali um ou outro êxito da década do início deste século, tivemos José Pedro Aguiar Branco, tivemos José Luís Arnaud, mas não tivemos, por exemplo, onde estava Durão Barroso, onde estavam os outros grandes quadros, e quem acabou por ser mais aplaudido nem foi Luís Montenegro, foi Aníbal Cavaco Silva, Leonor Beleza e Manuela Ferreira Leite, ou seja, antigas glórias do partido, o que, a meu ver, dá um recado muito importante para o exterior, que é a incapacidade do PSD para se conseguir rejuvenescer com quadros que estejam à altura daquilo que foi a herança do partido pós-25 de Abril. E quando nós olhamos para todo este conjunto de pessoas que são agora os novos nomes sonantes, os novos craques, digamos assim, desta equipa, eu sinceramente, desculpa a expressão que eu vou utilizar, mas eu olho para estas pessoas e têm o carisma de uma cenoura. Portanto, não tem carisma rigorosamente nenhum. E pior do que isso é que não têm também ideias para apresentar ao país. Nós vemos a grande bandeira que foi anunciada pelo PSD num congresso inteiro e, além das farpas a Pedro Nuno Santos e ao Partido Socialista, e como tu referiste bem, sem nunca visar os casos na Justiça, não sei se é por também sentirem que também estão comprometidos e que podem alguns dos seus pares cair nas malhas também da Justiça, mas a única grande ideia que foi apresentada foi vamos aumentar as pensões e vamos nivelar as pensões ao valor do salário mínimo. Como? E que também não é uma ideia propriamente inédita. Não só não é inédita, como tendo sido apresentada por quem foi apresentada, que era o grande braço direito Pedro Passos Coelho, como todos nós sabemos, antes de chegar ao poder, prometeu que não ia cortar nas pensões, prometeu que ia continuar a aumentar salários e depois tudo aquilo que se passou foi exatamente o oposto. Acho que não é propriamente a melhor pessoa para fazer um anúncio de uma medida dessas ao país. Portanto, a meu ver, quem brilhou neste Congresso Total do PSD foi, sem sombra de dúvida, Pedro Nuno Santos, que não precisou de estar lá presente. Ou então chamadas as velhas glórias. São as velhas glórias, porque o PSD não tem mais nada. Faz-me pensar naquela altura em que o Sporting, e deixa-me dar este toque futebolístico, o Sporting não ganhava nada, mas sempre que punham lá o pessoal dos 5 violinos, o estádio levantava-se a bater palmas. Continuávamos a não ganhar nada, mas pelo menos projetávamos naqueles que foram campeões de outros tempos aquilo que era o nosso dia-a-dia. Achas que o PSD está um bocado a fazer isso? É porque aparece também Nuno Moraes Charmento, creio eu. O antigo quadro que também não era propriamente um elemento de primeira linha, quer dizer, só faltava relvas lá presente, só para podermos manter aqui a incoerência e o paradoxo que se vive aqui atualmente. E depois, também a cereja no topo do bolo, é o anúncio da intenção de voltar a repetir uma coligação com o CDS, que é um partido completamente defunto neste momento, que só integrará as listas do PSD por mera caridade do próprio PSD em querer manter a presença do CDS no Parlamento. Mas quer dizer, quando nós percebemos que o PSD, 8 anos depois, não aprendeu rigorosamente nada com aqueles 4 anos passistas, incluindo a querer recuperar uma coligação que foi completamente fracassada, que foi Portugal à frente, nós percebemos claramente que o PSD está a caminhar a passos largos para a irrelevância e começa a abrir outros novos focos de oportunidade. Olha, não queres que, por exemplo, afirmações destas de Luís Montenegro como assumir que sabe que as pessoas esperam mais dele do que aquilo que ele foi capaz de mostrar até agora. Um líder num momento tão
população-chave do país fazer afirmações dessas demonstra provavelmente a insegurança que ele próprio tem? Exato, aliás, parece que ele próprio estava a expressar sua insegurança e a espaços. Quem ia fazendo intervenções naquele congresso ia dizendo quando tu fores primeiro-ministro, tu vais conseguir. Ou seja, até a própria música do Don't Stop Believing parece quase um hino de automotivação ao próprio Luís Montenegro, para ele continuar a acreditar que talvez seja possível. Mas em março, parece-me a mim que se as coisas continuam assim, vai ter um choque e um embate com a realidade e o próprio PSD vai perceber que a escolha que fez talvez não tenha sido a mais feliz, porque não tem perfil, simplesmente. E olhando para alguém que comentadores dizem ter perfil e que foi muito aplaudido também, Carlos Moedas, isto parece-me um paradoxo, Carlos Moedas ser aplaudido no Congresso do PSD, porque Carlos Moedas, sim senhor, enganou as sondagens, mas Carlos Moedas não teve o total apoio do PSD nas eleições, nas autárquicas contra Medina, porque eu recordo-me de Rui Rio e o PSD não dar o apoio necessário a Carlos Moedas. Não é o único. Eu comparo um pouco Carlos Moedas com aquilo que se passou nas eleições à Câmara Municipal de Almada, em que a atual Presidente até já tinha o discurso preparado na primeira vez que foi eleita para assumir a derrota e esperem que afinal ganhe as eleições. Foi um pouco assim. Carlos Moedas a mesma coisa. E não digo necessariamente pelas sondagens, mas mais pela forma como o aparelho estava ou deveria estar com ele. Portanto, parece um pouco que soltaram e atiraram Carlos Moedas aos leões e, por acaso, não só sobreviveu, como ainda venceu. Agora, daí a assumir que é um indivíduo com carisma e com capacidade para poder assumir um cargo futuro como candidato a primeiro-ministro, parece que vai um longo caminho. É só porque é o último com uma vitória venceu as eleições. Redundante, por assim dizer, não é? Nem isso, ou surpreendente. A vitória é surpreendente, mas nem sequer foi uma vitória de maioria, ou seja, foi uma coligação uma vez mais e nem sequer venceu com maioria absoluta. Portanto, ele tem minoria na Câmara, recordo isso. Portanto, até por aí acaba por ser uma vitória um pouco pírrica e quem acompanha as dinâmicas, por exemplo, do município de Lisboa, percebe o quão difícil é para conseguir implementar uma ideia. É preciso estar a apostar que vai haver um elemento da oposição que se vai abster. Isto por si só mostra a fragilidade, mas não se pode deixar de retirar mérito à vitória em si. Agora, daí a assumir que este modelo vai ser replicado no país, parece-me um pouco um desejo e uma esperança de quem não conhece a realidade nacional. Olha, tenho que te falar de uma intervenção que eu não sei se tu observaste de Nuno Moraes Charmento, numa das entrevistas, creio que à CNN Portugal. Ele tem uma intervenção que eu considero absolutamente abjeta. Ele estava a falar de um determinado partido, por causa da cerca sanitária, a famosa cerca sanitária. Eu não tenho especial simpatia por esse partido, mas achei que Nuno Moraes Charmento, acima de tudo, com a argumentação e os adjetivos que utilizou, insultou todos os portugueses que, na sua liberdade, escolheram votar naquele partido. Sabes que é curioso, João, porque continua a prevalecer ainda o mito que o eleitorado do Chega está a ser, sobretudo, composto e alimentado por antigos eleitores do Partido Comunista. E há vários estudos e várias sondagens que já demonstram que não é bem assim, porque o Partido Comunista, sobretudo no Alentejo, onde muitos esperariam que viesse a perder eleitorado transferido diretamente para o Chega, pelo contrário, vamos ver as eleições autárquicas, vamos ver até as eleições legislativas e nós concluímos que o Partido Comunista até conseguiu reforçar a base eleitoral em muitos destes sítios. E depois nós olhamos para partidos como o PSD, como o CDS, até mesmo ligados ao Partido Socialista e desiludidos com o Partido Socialista e querem agitar um pouco este ambiente político, e aquilo que nós percebemos é que estas pessoas, porque já há sondagens que dizem isso, quem é que votou nas últimas eleições e em quem é que votaria agora, e que atestam que há transferência desse eleitorado para o Chega. Quando nós temos quadros do PSD que fazem uma leitura absolutamente insultuosa relativamente a partidos que foram reconhecidos como legítimos pelo Tribunal Constitucional e que estão em igualdade de circunstâncias como todos os outros e que devem ter a mesma dignidade e respeito, aquilo que nós conseguimos concluir é que há uma falta de autocrítica no PSD e uma falta de noção para aquilo que é a realidade política do país, porque está a continuar a afastar ainda mais do seu próprio eleitorado
porque neste momento está a discriminar, está quase como que a fechar a porta ao eventual regresso dessas pessoas ao partido. A partir do momento em que as insulta, a partir do momento em que as ataca, a partir do momento em que também chega um conjunto de outros portugueses que, se calhar, com outro tipo de narrativa, conseguiriam ser transferidos para uma ala. Eu não gosto de utilizar moderada, porque eu não acho o Chega e eu não quero com isto manifestar apoio, nem quero que as pessoas depreendam daí. Mas eu não entendo o Partido Chega como sendo um partido extremista, como sendo um partido radical. É um partido com um discurso mais inflamado, mas que muitas vezes tem um conjunto de medidas em que muitas pessoas se revêem. Agora, com certeza, como qualquer outro partido, tem aspectos ou de alguma forma negativos se identifica situações do dia-a-dia, problemáticas do dia-a-dia, que os grandes partidos não mencionam nem considerem por exemplo, que isso seja e um põe problema. o dedo na ferida. Isso hoje em dia é muito importante, que é ter sentido crítico de conseguir apontar o dedo aos outros sem receio de que um dia esse dedo possa voltar-se para si. E quando eu vejo o PSD mais interessado em estabelecer a tal barreira sanitária relativamente a determinados partidos mais à direita, mas depois não forma essa mesma barreira para se isolar e para se distinguir do Partido Socialista, a meu ver, eu, se fosse eleitor do PSD, eu ficaria preocupado. Porque cada vez mais se confunde um partido com outro e entre o original e a cópia, parece-me claramente que as pessoas tendem a votar no original. Achas então que, por exemplo, a não participação de Pedro Passos Coelho é para afastar esse fantasma das políticas durante a Troika? Mas não funciona bem, porque uma boa parte do eleitorado do PSD revê-se exatamente em Passos Coelho. Ou seja, por um lado, para aquele eleitor que não é votante tradicional, poderia funcionar, mas se não fosse também Luís Montenegro. Portanto, já que estamos a apresentar Luís Montenegro, então aproveitem, sejam coerentes e apresentem também Pedro Passos Coelho. Porque é ele que, para todos os efeitos, ainda consegue congregar algum apoio em quem se consegue rever naqueles 4 anos de era passista. A partir do momento em que não se toma uma decisão radical no sentido de vamos mudar os quadros completamente, vamos tirar Luís Montenegro, que de facto não tem aqui nada, não vem trazer rigorosamente nada de novo ao país, a não ser apontar as baterias ao adversário. Não vimos uma única medida, só vimos as críticas focadas e sim na pessoa do adversário, que ainda é pior, que é nem sequer critica as medidas do adversário, é propriamente o caráter quase do adversário, acusando a Pedro Nuno Santos de ser extremista, de ser radical, ou seja, isto já começa a entrar um pouco na personalidade do adversário. Devíamos ter feito o É estranho, porque ele inclusive chamou de Cinderela a Mariana Mortágua. Eu creio que ele utilizou uma expressão, eu não quero... Sim, foi essa mesma, sim. E, no entanto, noutro momento do discurso, acusa os outros partidos de terem uma linguagem inflamada e populista. É a incoerência e o paradoxo e até a hipocrisia dos próprios partidos. João, sempre me ensinaram, quando não se consegue atacar a mensagem, ataca-se o mensageiro. E aqui parece-me um pouco que as coisas prendem-se por aí, ou seja, há uma terrível falta de ideias. Não há nada que tenha sido apresentado com cabeça, tronco e membros. Nem sequer houve algo que tivesse sido criticado e que fizesse o seu sentido, no sentido de mostrar nós faremos diferente disto tudo. Há um conjunto de chavões e depois é preciso encher o tempo, então vamos atacar o adversário. Claro. Agora, isto serve para consumo interno. Naquele congresso, Luís Montenegro e os restantes palestrantes receberam aplausos daqueles que já têm o voto por adquirido. Não é daqueles de fora que precisam de votar em Luís Montenegro. E não vão saber o impacto disso. Mas aqui levamos uma questão e já voltamos ao congresso. Honestamente, eu creio que há um perfil psicológico forense a determinados membros do PS, a determinados quadros do PS e determinadas pessoas do PS. Quando olhas para Galamba e Pedro Nuno Santos e vais até Sócrates, eu acho que há ali um perfil psicológico e, mais uma vez, eu não estou a atacar o mensageiro, claro. Estou a tentar identificar se não existe uma pseudo-superioridade moral, uma arrogância que se sente, por exemplo, nestas 3 figuras, e o que é que isto pode significar caso ganhe Pedro Nuno Santos. Não, e temos também mais outros exemplos, provavelmente não com a mesma relevância, mas temos exatamente muitos outros exemplos. Mas aqui a responsabilidade e esse quadro psicológico que deveria ser traçado, deveria ser também ao tradicional eleitor que insiste em votar nesse tipo de pessoas. E volto a dizer, eu não estou aqui propriamente a atacar as pessoas, eu estou a tentar compreender o que leva as pessoas a votar neste tipo de personalidades. E, a meu ver, deve-se muito a esta mensagem paternalista e quase esta figura, porque se reparares bem, existe um padrão nesses 3 nomes que referiste, que é uma certa demonstração de arrogância,
para o exterior, mas ao mesmo tempo isto é visto por muitas pessoas como sendo uma prova de liderança através da segurança que tenta mostrar ao exterior. E há pessoas que ainda insistem em querer encontrar alguém que as conduza, alguém que lhes dê confiança e alguém que as acompanhe. Em Portugal isso sente-se muito ainda, especialmente em Portugal. E é por isso que esse tipo de personalidade consegue, a meu ver, ter algum sucesso e é por isso que, a meu ver, em março, se as coisas se mantiverem como eu vejo até hoje, que eu vejo Pedro Nuno Santos como o mais provável vencedor das eleições em Portugal, vencendo as eleições no PS. Logo veremos depois como é que é a composição do governo, mas isto leva-me então para esta aparição de Cavaco Silva. A pergunta que se tem que fazer é se Cavaco Silva é um ativo do PSD ou se ainda é um ativo também da direita. Não, é claramente um ativo do PSD, lá está. É um pouco como irmos ao Museu do Benfica e quando nós vamos ao museu temos as 2 taças dos campeões europeus que foram conquistadas há 60 anos. E mostrar que Cavaco Silva no Congresso neste momento é um nome importantíssimo e evocar Sá Carneiro, que já faleceu lamentavelmente há quase 43 anos, mas quer dizer, ainda estão um partido tremendamente preso naquilo que foram as suas glórias dos anos 80 e não conseguiu reinventar-se, não conseguiu readaptar-se e os últimos ensaios que teve não correram propriamente bem. Portanto, Cavaco Silva acaba por ser ainda, apesar dos seus 84 anos, a grande referência. E quando nós comparamos os 2 partidos, PS e PSD, João, repara que Mário Soares tinha um significado tremendo no Partido Socialista, mas depois havia todo um conjunto de outras personalidades que também conseguia brilhar. E aquilo que dá quase a entender é que o PSD, neste momento, ainda funciona como uma unipessoal, em que essa unipessoal é liderada ainda por Aníbal Cavaco Silva. Quando Aníbal Cavaco Silva aparece e fala, toda a gente ainda está disposta a ouvir o mesmo tipo de conselhos e de sermões, digamos assim, que ele próprio prefere já há 20, 30 anos. E eu não estou a retirar importância à pessoa e ao político que foi o professor Aníbal Cavaco Silva. Pelo contrário, o que eu estou a criticar é o PSD por ainda estar tremendamente colado a alguém que, ainda antes de entrar naquele congresso, foi dizer que tinha previsto a queda do governo há 6 meses. Mas vamos lá ver, como que ia tentar puxar que ele próprio tinha razão e conseguia fazer a leitura. Mas eu pergunto, como é que Aníbal Cavaco Silva conseguiu, há 6 meses, prever que foi por causa de um processo judicial que o governo ia cair? Portanto, isto não faz sentido. E não há ninguém que consiga tentar complementar este discurso, João. Pelo contrário, aquilo que nós vimos são pessoas que ficam caladas, permanecem caladas e limitam-se a aplaudir e outra vez a evocar essas glórias do passado. Só faltou Francisco Pinto Balsemão e tínhamos, se calhar, aqui um trio de nomes que poderiam, de facto, ser a demonstração daquilo que é a falência do PSD. Bem, pelo menos eu creio que Durão Barroso não falou, mas participou ou esteve lá. Não sei o que é que isso significa. Cada vez que vejo Durão Barroso só me lembro da Cimeira dos Açores, onde íamos salvar o mundo destruindo as armas que se ia encontrar no Iraque, creio eu. Era. Não sei se encontrou. E que todos encontramos, não foi? Como todos nós Exato, sabemos. não sei. O nome é que é diferente. Mais uma vez, quero mencionar aqui uma das frases de Luís Montenegro. A alternativa que conta não se limita ao protesto, nem ao austerismo verbal. É moderada e agregadora. Eu não sei o que é que Luís Montenegro consegue agregar, porque, de facto, se pudéssemos definir com um nome água morna, eu diria Luís Montenegro. É um pouco insosso, um pouco a refeição que o PSD nos está a querer aqui apresentar, não é? Portanto, falta ali muitos condimentos. Portanto, isto só juntar arroz insosso com um bife mal passado parece um pouco aquilo que nos estão aqui a apresentar. Mas quem é que ele congrega? Mesmo dentro do partido dele, ele não consegue ter o mesmo grau de entusiasmo que teve quando foi, por exemplo, a recepção do professor Aníbal Cavaco Silva. Foi completamente diferente. Agora, é o líder, temos de aplaudir, temos de votar nele de certa forma. Sim, de facto foi isso que nós acabámos por ter, mas o PSD, eu continuo a insistir, João, com uma personalidade destas, candidata a primeiro-ministro, o PSD teve muito tempo para conseguir encontrar uma alternativa e eu quero acreditar que o PSD tem ainda pessoas muito válidas para conseguirem substituir Rui Rio. Mas continuar a insistir em Luís Montenegro parece-me, a meu ver, que é mais um erro. Achas que algumas dessas pessoas estariam à espera das europeias para depois, eventualmente, candidatarem-se à liderança do PSD e foram surpreendidas, de alguma maneira, com esta queda do... É bastante possível, mas eu também noto uma coisa com alguma preocupação, João, que é a falta de motivação para avançar para a liderança de um partido que está, neste momento, neste
ponto de situação e que tem de combater um partido que deveria ser fácil de combater, por todos os erros que tem feito, mas que tem uma máquina muito bem oleada a todos os níveis, quer a nível de comunicação, quer a nível também de não só redes sociais, quer a nível de comunicação social, porque nós temos uma comunicação social tremendamente favorável a tradicional aos partidos de esquerda, porque não se ouve praticamente falar em extrema-esquerda, só se ouve falar em extrema-direita e só se ouve a pressão que é feita sobre os partidos de direita relativamente ao Chega, que nem sequer é um partido de extrema-direita. Mas a forma como existe um certo conformismo com a atividade de partidos como o Bloco de Esquerda, que assim é um partido de extrema-esquerda, e outros partidos como o PAN ou a Iniciativa Liberal, que ainda hoje eu estou para conseguir perceber se é um partido de esquerda ou se é de direita ou se é de centro. Portanto, ainda não consegui perceber a identidade deste partido e nós vemos que a comunicação social vai tentando levá-los de certa forma ao colo. Mas a vez aí ou encontras outro paradoxo dentro do PSD, eles tentarem uma coligação com a AIL ou uma aproximação à AIL, sendo que, até de uma forma geral, nós não conseguimos colocar a Iniciativa Liberal de um lado ou do outro do hemiciclo, se é que tem que estar, não é? Mas pronto. Não, mas é importante que um partido seja coerente e que tenha uma identidade própria. Por exemplo, aquela frase típica do PAN de dizer que são partido de centro não é nem de esquerda nem de direita, isto é apenas para tentar convencer os eleitores de fora que possam ser de direita e que se possam rever nas causas ambientais. Mas o PAN é uma réplica praticamente igual àquilo que é o Bloco de Esquerda. Portanto, apenas aprumam-se de outra forma no Parlamento, mas o discurso é exatamente o mesmo e as medidas também. No caso da IEL, eu ainda hoje não consigo perceber, mas o que eu assinalo aqui é a falta de vontade da própria IEL em coligar-se com o PSD, o que demonstra que a IEL, neste momento, ao contrário daquilo que aconteceu durante as autárquicas, em que houve diversas reuniões, até com a equipa de Carlos Moedas, para que houvesse essa aproximação e essa coligação, que depois foi tratada com uma certa arrogância por parte do PSD e do CDS, e agora vemos o oposto. Agora vemos a própria ela ter a noção de que consegue crescer muito mais sozinha do que acompanhada pelo PSD. E, pelo contrário, aquilo que se está a formar é essa divisão e essa separação quase que está a ser estabelecida da IEL para com o PSD, no sentido de nós não nos queremos confundir com eles. Mas, no entanto, vamos ver a mensagem, e a mensagem é muito próxima. E achas que aquilo que aconteceu nos Açores, creio que foi nos Açores, já demonstra isso, onde o governo, Açores ou Madeira, onde o governo necessitava do acordo da iniciativa para o orçamento. E teve de fazer com o PAN. Exatamente. Com o PAN também contra aquilo que seria inicialmente a corrente do partido, mas é uma forma de ter aqui visibilidade e então pronto. Mas estamos a assistir ao poder a todo custo. Olhando, por exemplo, àquilo que está a acontecer em Espanha. Claro, com certeza que sim, vale um pouco de tudo. Aliás, a prova disso mesmo é a forma como este processo envolvendo membros do governo, mais recente e que levou à queda do executivo de António Costa, como tem sido gerido, quer pelo próprio Presidente da República, que tu assinalaste, e bem, como é que é possível o Presidente pode dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições em caso de instabilidade política. E o Presidente decide convocar eleições para um período mais adiantado, reconhecendo que daqui a uns tempos vai haver instabilidade política, mas agora mas não dissolve. Ou seja, isto tudo é incoerente e parece-me apenas uma questão taticista de querer manter determinadas pessoas no poder, que, a meu ver, encontra paralelo na forma como nós encontramos o Presidente Jorge Sampaio a gerir, na altura, a saída de Durão Barroso do governo em troca com Pedro Santana Lopes, que, se bem te recordas, na altura quem estava à frente do Partido Socialista era Ferro Rodrigues, era alguém que tinha uma incompatibilidade bastante grande com o Presidente Jorge Sampaio, e o Presidente Jorge Sampaio, nós também não nos podemos esquecer de lhe dar o devido valor por isso, porque preferiu aguentar o barco para que depois José Sócrates chegasse ao poder. Portanto, com tudo aquilo que ele depois trouxe consigo. Portanto, logo aqui, nós já tivemos mais uma evidência de taticismo político. Na altura de Durão Barroso, também a forma como mediu, a forma como deveria ter saído ou não do poder. Ou seja, a política é marcada claramente por isso. O problema é quando a justiça acaba por alinhar no jogo da política, como nós temos na América do Sul e nas Américas em geral, em que a justiça é fortemente determinada e influenciada pelo andamento político do país. Mas achas que, e uma vez que mencionas a justiça, achas que isto foi um caso da justiça a funcionar ou foi uma
ingerência da justiça na atividade política? Acho que foi um caso da Justiça a funcionar muito honestamente, porque a Justiça, o Ministério Público, não pode deixar de investigar o Primeiro-Ministro, se tiver de ser, aliás. Segundo o próprio Ministério Público, o Primeiro-Ministro ainda nem sequer está a ser investigado. Quem foi investigado foi o seu chefe de gabinete. Agora, claro que isto vai acabar por cruzar diretamente com a área de influência e de interferência do Primeiro-Ministro. Portanto, o Ministério Público não pode simplesmente recusar-se a investigar ou passar por um conjunto de etapas que podem comprometer, de certa forma, a investigação. A leitura que António Costa fez da situação é que foi, a meu ver, oportunista, para conseguir encontrar uma forma de conseguir finalmente sair do governo e, ao mesmo tempo, vitimizar-se sem deixar o seu partido órfão de qualquer outra evolução política que pudesse acontecer. Mas, a meu ver, a Procuradora-Geral da República esteve, a meu ver, muito bem, porque mesmo naquele célebre comunicado em que dizem que foi por causa de um parágrafo, isto são pessoas que não fazem a mínima ideia do que é a justiça, é que acreditam que é com base num parágrafo, não pode deixar de ser referido, mas mesmo assim foi referido o Primeiro-Ministro de uma forma nada populista, portanto foi puramente técnica, para dizer que teve de passar pelo gabinete do Primeiro-Ministro porque o seu chefe de gabinete está envolvido num conjunto de situações em que basicamente é até o centro e o cérebro de tudo isto. Mas e conhecendo António Costa, tu achas que se António Costa não tivesse sido mencionado nesse parágrafo, ele teria apresentado a demissão? Tendo o chefe de gabinete na situação em que estava e tendo Lacerda também melhor amigo, mas parece que os primeiros-ministros já não têm amigos, Não. E padrinho de casamento E depois do que disse não tem mesmo. envolvido, achas que isto era o suficiente para António Costa se demitir? Não, claro que não seria o suficiente, até porque o comunicado não diz que o Primeiro-Ministro é o centro da investigação. Não é, nem de perto nem de longe. Agora, aquilo que diz é que tem de tocar no Primeiro-Ministro porque a residência oficial do Primeiro-Ministro tem de ser investigada porque o chefe de gabinete está a ser investigado e porque é o centro de toda esta operação. Portanto, isto foi um aproveitamento, foi uma oportunidade que António Costa claramente encontrou para conseguir finalmente sair de forma airosa do governo e ele disse outra coisa ainda muito importante, a meu ver, João, que é: eu não vou desempenhar mais funções executivas. O que quer dizer que mesmo aquela esperança que muitos tinham de ver António Costa à frente de uma Comissão Europeia, por exemplo, que à partida, com base nesta frase, parece estar descartada, porque é uma função executiva. Pelo que eu diria que António Costa... E Presidente da República? Pois, isso já não é uma função ou não? executiva. Se for na perspectiva de Marcelo Rebelo de Sousa, é uma função executiva. Mas o semipresidencialismo português não implica funções executivas. Portanto, a meu ver, eu manteria essa hipótese em cima da mesa, com certeza. E não só manteria essa, como, eventualmente, em função de como as coisas evoluam até 2026, perceber se poderia ou não ser desviado para algum outro tipo de função. Olha, e tentando, não vamos aqui fazer de Nostradamus, não é? É difícil. Olhando para dia 10 de março, qual é que achas que vai ser o desenho do Parlamento em Portugal? Acho que, e naturalmente, que isto é um palpite. As pessoas, como sabem, isto não tem nada de científico. É um palpite com base na evolução das coisas, como as coisas têm evoluído. É que o PS, Partido Socialista, caso Pedro Nuno Santos vença as eleições internas, seja o vencedor dessas eleições. Não acredito com maioria absoluta. Acho pouco provável com maioria absoluta. E depois será, basicamente, assistirmos a um crescimento do Chega, vermos o PSD naquele ramo-ramo que já lhe conhecemos dos 20 e poucos %, que nem é carne nem é peixe, e depois tentarmos perceber qual dos blocos é que forma maioria ou minoria. Eu aí já não me atrevo a fazer nenhum tipo de prognóstico. Como outros prognósticos só no fim, não é? É melhor fazer só no fim. Mas eu diria por aqui que é o crescimento do Chega, aproveitando estas fragilidades do PSD, do PS e por aí fora. Bloco de Esquerda e Partido Comunista provavelmente a conseguirem manter-se. Acho que tudo vai depender, um governo de esquerda ou um governo de direita, e uma maioria parlamentar de esquerda ou de direita vai depender muito também do desempenho do Bloco de Esquerda. E basicamente eu ficar-me-ia por aqui porque não tenho uma bola de cristal assim tão eficaz. Não, isto somos nós aqui na nossa conversa e em liberdade a mencionar aquilo que achamos que poderá eventualmente Mas vai ser uma boa acontecer, oportunidade para o Chega, que eu acho que o Chega aqui vai ser posto à prova a partir dessas eleições, para se perceber definitivamente se o Chega tem quadros. Pois, e essa que é a questão. Esta composição atual já mostrou uma ou outra personalidade, nomeadamente o presidente do grupo parlamentar, a meu ver, tem sido uma agradável surpresa, mas para perceber... Matias, não, jovem, estamos jovem a falar Matias, do... eu sei, a falar do Pedro Pinto. Exatamente, o Pedro Mas não Pinto. achas que o desempenho ela é Marisa? Sim, Rita Matias. Rita Matias.
Sinceramente, Pelo menos dentro daquilo que é... eu acho que a juventude ainda está a falar mais alto do que propriamente o bom senso. Ok. Acho que fala 2 vezes antes de pensar. E isso vê-se em algumas coisas que diz. Não, atenção, acho que existe uma perseguição por parte de alguns blocos e elementos da sociedade para com a pessoa Rita Matias, mas acho que a parlamentar Rita Matias às vezes fala coisas que talvez daqui a 20 anos, se continuar como deputada, de certeza que não as vai dizer naquele tom, porque é muito precipitada nas coisas que diz. Mas às vezes é cutilante, portanto, Sim, mas depois perde-se pelo meio. Vamos ver se o Chega com este crescimento, se consegue dar provas de facto de vivacidade e ter quadros. Eu aí tenho de salientar naturalmente a Iniciativa Liberal. Tem um grupo parlamentar muito menor, mas parece-me que é mais polivalente, tem mais personalidades que, concordo só ou não com as medidas, eu não estou com isto a querer mostrar apoio à Iniciativa Liberal, as pessoas que percebam bem isso, consegue mostrar uma personalidade mais... Alexandre, se cada vez que nós mencionarmos um partido e mencionarmos algo positivo, tivermos que colocar um disclaimer, perdemos 20 minutos do programa. Mas é isso que as pessoas fazem habitualmente. Pois, tem que ser. Olha, entretanto, uma das notícias também desta última semana e que me pareceu interessante abordar contigo é que saiu um relatório. Eu analisei o relatório da Bloomberg relativamente à economia russa e às sanções, e eu não sei, mas parece que tudo tem funcionado precisamente ao contrário daquilo que seria expectável. Os especialistas dizem que a economia russa está falida, que está sempre prestes. Há 2 anos que nós andamos a assistir a isto e que é agora com o 12º pacote de sanções, que agora é que a Rússia vai ser arrasada. No entanto, eu recordo os indicadores que apontam já para um crescimento económico até ao final deste ano superior a 3%. No caso de Portugal, não sei se chega lá sequer, e depois ter um déficit de 0,1%, que é uma situação excepcional na Rússia. Outro elemento que eu gostaria ainda de assinalar é que é o primeiro ano em décadas que a economia russa vai ser e que o orçamento do Estado russo é sobretudo alimentado não pela exploração e pelas indústrias fósseis, mas sim por outras atividades que não passam pela extração de recursos naturais. Ou seja, o que isto demonstra um pouco, e eu gosto sempre de recordar este aspecto, é que eu em 2016 dei uma entrevista a um jornal russo em que eu disse que as sanções têm de ser encaradas pela Rússia como uma oportunidade. Uma oportunidade de deixar de depender de terceiros, uma oportunidade de um país. Nós não estamos a falar de uma República das Bananas, em sentido literal, que a única coisa que tem para exportar para o exterior é banana e turismo, não tem mais nada. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar do país que, em termos de massa territorial e em termos de recursos naturais, é o país mais rico do mundo. O facto de ter riqueza não quer dizer que seja automaticamente rico. Mas aquilo que nós vemos... Gestão dessa riqueza, não é? Okay. Exatamente. Portanto, em termos de recursos que tem, é o país mais rico do mundo. E que a Rússia tem toda a capacidade para ser autossuficiente em matéria agrícola, em matéria mesmo de prestação de serviços, em matéria de pescas, em matéria de tudo. E estas sanções, quanto mais sanções aprovam à Rússia, isto agora que nós estamos a assistir, deste novo quadro macroeconómico russo, é reflexo disso. É que, desde o início da Operação Militar Especial, a Rússia foi obrigada a fazer substituir a sua própria indústria para adaptá-la àquilo que deixou de importar. E o resultado está à vista, que é um crescimento, por exemplo, em matéria de IVA, também muito fortemente influenciado pela questão da inflação a que se assistiu e pelo facto de termos um conjunto de centenas de novos agentes económicos que estão no mercado e que estão a produzir riqueza para a Rússia. Ainda assim, a inflação desceu 6 pontos percentuais de 2022 para este ano. Era 12% e está em 6%. Mas como temos muito mais produtos que são produzidos internamente, as empresas têm menos gastos, as empresas conseguem disponibilizar muitos mais recursos ao seu mercado interno, e isso garante uma receita própria para o próprio Orçamento do Estado. Ou seja, a Rússia, neste momento, estamos a falar de um aumento de receitas que não dependam das indústrias fósseis. Estamos a falar na ordem dos 400 mil milhões de euros. Portanto, não é bem o dobro, mas é 1,5 vezes o PIB português. Olha, e estamos a falar só nesse diferencial. E se olhamos para um país que também teve um turnaround económico muito grande, neste caso a China, nós olhamos que a China, apesar de tudo, tinha um ativo humano
muito grande, ou seja, de investigadores, de empresários, de pessoas com capacidade criativa. Achas que o facto da Rússia ter sido a União Soviética com a agregação de todas as outras repúblicas e agora ser só a Rússia, há alguma geração de jovens russos que tem que começar a entrar, digamos, neste rio de empreendedorismo? Mas estão à vontade nisso e estão. Aliás, eu percebo, por exemplo, desde as pessoas, desde os russos que vêm para Portugal, que têm vindo para Portugal, percebe-se o tipo de perfil, que é um russo empreendedor. Não é um russo que vem à espera que alguém lhe dê um contrato de trabalho. É um russo que tem o seu projeto próprio, tem a sua ideia própria e quer executá-la. E isto verifica-se também em Moscovo, e verifica-se em São Petersburgo, verifica-se em todos os outros quadros. É a vontade de querer ser independente e de ser autossuficiente. Eu aqui assinalo uma coisa, João. Eu ainda me lembro de uma sondagem que foi feita aqui há uns 2 anos entre chineses, britânicos e americanos. E perguntava-se aos jovens o que é que eles queriam ser quando crescessem, quando fossem adultos. E enquanto os chineses diziam que queriam ser, não é cosmonautas nem astronautas, os triconautas têm esse nome assim, que queriam estar ligados à indústria aeroespacial, os americanos e os britânicos diziam que queriam ser heróis nas redes sociais. E por aqui nós vemos também qual é que é o impacto que a mentalidade e a cultura de um povo depois tem no desenvolvimento do próprio país. E na Rússia assiste-se exatamente ao mesmo. Muito mais facilmente um jovem russo admira Yuri Gagarin ou até mesmo Valentina Tereshkova, admira muito mais este tipo de exemplos do que propriamente acaba por admirar e querer ser um jogador de futebol ou algo do género. Portanto, nós percebemos que mesmo a nível cultural a Rússia está muito saudável. Ou uma Kardashian, não é? Ou uma Kardashian. Existem essas personalidades, com certeza que existem. Agora, sim, faz parte da sociedade moderna e atual, não é? Não há como ultrapassar isso. Mas por isso é que eu digo que às vezes falta mundo a muitos que são analistas ou comentadores ocidentais no sentido de vão à Rússia, conversem com os russos e percebam que desde as antigas gerações querem ser bem-sucedidos, querem ter a sua própria ideia, querem ir longe nos estudos. Nós percebemos até a forma como encaram um ambiente universitário. É completamente diferente daquilo que nós temos aqui no Ocidente. Agora, num universo de 140 milhões de pessoas, se vamos encontrar muitas pseudo-Kardashians, não tenho a menor dúvida disso, mas vamos encontrar uma proporção muito maior de pessoas que querem ser Gagarin. E isso, por si só, diz muito do que é uma sociedade. Eu acho que a sociedade russa e a cultura russa continuam a constituir um tremendo exemplo até de inspiração para qualquer um de nós que continuamos presos às vaidades e às modas e depois continuamos dependentes, lá está, de alguém que nos leve, de alguém que nos acompanhe. E, mais uma vez, isto vem comprovar que aquela ideia de que a Rússia era única e exclusivamente o petróleo e o gás natural esvai-se, não é? Naquilo que são os resultados confirmados, aliás, pela Bloomberg, mais uma vez, eu volto a repetir, não fomos buscar isto propriamente ao Pravda. Exatamente. Não, temos de perguntar aos especialistas, entre aspas, tenho sempre de reforçar as aspas, que andam há anos a dizer que a Rússia é o equivalente a uma república das bananas que depende de petróleo. Porque são vários e que ainda hoje continuam a dizer e que amanhã é que a economia russa vai falir e, entretanto, nós continuamos aqui à espera de Godot e a Rússia continua bastante viva porque o presidente Putin tem uma equipa, e aqui as pessoas que interpretem isto como quiserem, tem uma equipa de economistas que, a meu ver, se houvesse algum tipo de justiça mesmo em termos de noção, seriam agraciados com o Prémio Nobel de Economia. Elvira Nabiulina, por exemplo, a equipa dele de economistas que tem os altos quadros, a governadora do Banco Central da Rússia, ela em si, as pessoas deviam estudar esta senhora. As pessoas deviam perceber a forma como ela, apesar de ela tem capacidade para se ajustar e saber adaptar o próprio cenário macroeconómico russo àquilo que são as contingências. Portanto, isto vai um pouco ao encontro daquela expressão vai na pakajet plan, que é a guerra faz o plano, ou revela o plano, e que é um pouco aquilo que é o traço característico dos russos. Por favor, leiam e tentem perceber quem é a senhora Elvira Nabiulina, porque é um gênio da economia e é muito graças a ela que a Rússia tem conseguido serpentear todas estas sanções. Olha, e olhando para aquilo que é também algo que nos preocupa no sentido em que deve trazer-nos a todos nós a pensar qual é que deve ser a nossa postura. Aparentemente deixou de se falar da problemática da Ucrânia, mas recentemente eu ouvi uma notícia de que os homens até para a universidade não vão poder ir
para incorporar o exército ucraniano? É uma tragédia para a Ucrânia enquanto país, portanto, se nós nos desligarmos de linhas ideológicas e governativas, a meu ver, é uma tragédia com a qual todos nós temos de estar solidários, que é pensar o que é que vai ser a Ucrânia. Não temos sequer a garantia de que demograficamente o país possa ter continuação. E há o espectro de não haver eleições no próximo ano, por exemplo. Não há condições para isso. Não há como e em que território? O que é curioso perceber é que nós já vamos assistindo a pessoas que já propõem eleições fora das 4 regiões que agora decidiram unificar-se à Federação Russa. Mas, ao mesmo tempo, existe um reconhecimento de que tal não aconteça. É uma tragédia que está a acontecer, que é não termos eleições, e depois outra coisa muito importante, João, e que eu já referi aqui uma vez, que é não há realização de censos para o levantamento da população. Porque há o receio fundado de que, neste momento, os últimos censos de 2001 demonstravam que era uma população superior a 40 milhões de pessoas, de que este momento sejam em torno de 20 milhões. E já não me refiro necessariamente à população que estava nos outros territórios. Mas não é só por causa dos mortos provocados pela guerra, é a população que também saiu... Refugiados, falta de pessoas que consigam garantir continuidade a estas gerações e depois, naturalmente, também uma parte devido aos territórios que decidiram unir-se à Rússia, mas estamos a falar de uma queda para 50%. E grande parte deve-se ao alimentar do conflito por parte das autoridades ucranianas. É uma tragédia para o país, porque o próprio país, um povo que não tenha nem território nem poder político, só tem governo, não pode ser país. E se este país não tem sequer a segurança de que vai ter futuras gerações, quanto mais gerações qualificadas que possam frequentar estudos no futuro e que possam ser a grande recuperação desses quadros. Por exemplo, eu recordo-me que na Síria, a Síria ainda está, de certa forma, em conflito, mas uma das grandes preocupações dos sírios que se refugiavam e que procuravam abrigo na União Europeia era conseguirem garantir os seus estudos. Um dia que seja necessário voltar para o próprio país, eles vão ser os quadros capacitados para conseguir elevar outra vez o país ao lugar que merece. E nós não estamos a ver isso na Ucrânia. Nós estamos a ver exatamente o oposto. Vemos as grandes elites aqui em território europeu, basta ver esses carros de alta cilindrada que se passeiam por cá, e vemos os outros que deveriam ser também o motor do país a esfumarem-se para combater... Até ao último ucraniano... É o mantra. Faz-me recordar, e com todo o respeito, obviamente, por essa população, que essa foi uma das últimas... um dos últimos chavões de Hitler, quando começou a incluir até jovens de 12, 13, 14 anos... Crianças de 10. Nas suas fileiras, não é? É um pouco por aí. Lembro-me, agora que falaste nessas imagens, lembro-me sobretudo nos últimos dias de Hitler. Há imagens em vídeo de Hitler a cumprimentar crianças cujos uniformes nem sequer se consegue ver as mãos, portanto, com uniformes que não eram para eles. E a cumprimentar as crianças, a dar-lhes assim uma palmadinha no rosto, como que se fosse incentivá-los, e aquilo era o reflexo da capacidade que era a Wehrmacht na altura. E aquilo que nós estamos a assistir na Ucrânia é ainda um pouco disso. E eu recordo que só chegámos aí na Alemanha ao fim de cerca de 5 anos de guerra mundial. Portanto, foi na fase final, foi com o Exército Vermelho às portas de Berlim. Foi só nessa altura que houve, por assim dizer, essa necessidade de termos de lançar alguém. E aqui na Ucrânia nós ainda não completamos sequer 2 anos de operação militar especial. Tivemos a guerra civil que começou naturalmente em 2014, mas nem de perto nem de longe assistiu a este impulso que está a ser agora. Portanto, se isto continuar a durar mais 1 ou 2 anos, não me surpreende se nós começarmos a ver Zelensky com o mesmo tipo de gesto que Hitler teve para com crianças, literalmente crianças, que deveriam estar na escola, deveriam estar a brincar e que estão a agarrar em armas a sério para poder combater. E apesar de tudo isso, e apesar de facto de começarem a surgir algumas vozes a apelar ainda mais à paz, a administração Biden vai despejar mais uma carrada de dinheiro na Ucrânia. É fácil, porque não são os Estados Unidos que estão no terreno a combater com as suas tropas. Porque se fosse isso, a pressão social nos Estados Unidos seria ainda maior. Eu recordo que já, na atualidade, já temos cerca de 50%, de acordo com as sondagens, da população norte-americana que é contra a transferência de mais apoios e a injeção de mais dinheiro na Ucrânia. As pessoas começam a saturar-se e os Estados Unidos nem sequer estão a combater na Ucrânia, pelo menos com todo o seu poderio. Quanto mais nós agora termos alguém que possa ter a capacidade de finalmente dizer nós devemos combater até o último ucraniano. Zelensky está cada vez mais isolado, mas enquanto continuar a ter algum fulgor junto de Washington,
será para continuar. Muito bem, Alexandre Guerreiro, obrigado por ter estado aqui connosco em mais um programa. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Este foi o programa Pontapé de Saída da semana. Quero recordar que você pode rever algumas destas conversas no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá ao YouTube, subscreva o canal, clique lá no sininho para receber as notificações e, obviamente, também pode dar o seu apoio partilhando tudo o que são os conteúdos das nossas redes sociais, seja Instagram, seja o Facebook. E quero deixar aqui também uma boa noite muito especial àqueles que são os nossos ouvintes da Rádio Viva, que não nos veem, mas ouvem-nos. Boa noite para todos vocês e até amanhã. Obrigado.